Vamos começar a nossa aula. Eu continuei orando e só percebi depois. Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre... Quero agradecer a presença dos irmãos que estão chegando agora. Hoje nós vamos... eu vou abrir lá o slide e se você tiver alguma pergunta, abra aí o seu microfone ou quiser acrescentar alguma coisa, que eu e a Anísia vamos estar falando aí o tempo todo, então você fique à vontade. Bem, o tema de hoje é um tema que pode parecer muito simples e a gente menosprezar o assunto, mas pode ser um tema bastante esclarecedor, por também ser um fato de que pouco se fala nesse assunto na igreja nos nossos dias. Eu me recordo uma vez, eu conversando, não sei se o Gil vai lembrar, e a gente estava conversando com uma pessoa, e ele falando sobre essa questão. Na época o Gil trabalhava com adolescente, né? E essa pessoa veio... a gente estava falando de algumas situações específicas, e ele chegou e disse para mim, Gil, mas o interessante é como a gente está lidando com adolescente, o interessante seria a gente não usar essa palavra pecado. Era bom falar assim, erro, uma falha, um problema, para não... querendo passar um pano, sabe? Assim, uma coisa para dar uma ilustrada naquilo que realmente é. Irmão, a palavra é pecado. A palavra é transgressão. Então, a gente precisa entender que a Bíblia não amenizou esse assunto. Então, é um tema que eu e você, são palavras, e a gente hoje vive com a igreja ao gosto do freguês, em que as pessoas vão para não serem, vamos dizer, para não serem incomodadas na sua área de conforto. Parece que a igreja hoje não é aquele lugar como os mais antigos entendiam como o hospital espiritual, o lugar de restauração, mas é um lugar onde a pessoa vai, onde ela adere a uma religião, e essa religião, qualquer placa que seja, ou tanto faz ouvir o Michel, ouvir o Diego presbiteriano, ou como ouviu o fulano que é assembleiano, é tudo igual, pastor, é tudo igual. Só muda um que grita mais, o outro que fala mais baixo, e a roupa do outro que é mais descolada, e a outro que é aquela roupa de ver Deus. Então, parece que as pessoas, e é esse grande conflito, elas buscam hoje uma igreja ao gosto delas. E, de preferência, uma igreja que não lide com esses assuntos de pecado. Porque se ele é mentiroso, ladrão, adúltero, se ele tem problemas na sua conduta, e que a gente chama de pecado, nomina o pecado. Eu lembro quando o pastor Antônio Alberto falava para a gente sobre aconselhamento, ele dizia que a grande sacada do conselheiro bíblico é quando você vai trabalhando o coração da pessoa com Bíblia. Ela chegar a um ponto de dizer, meu irmão, agora fala, qual é o nome? O que é isso aí que você está falando? Não, é porque eu conto uma meia-verdade. Não, irmão, não é meia-verdade. Vamos caminhar mais um pouco. Aí você lê um texto. Aí ele diz, e agora? O que é isso que você está fazendo? Não, é que eu estou trazendo um outro lado. Não, irmão, fala aí, você é mentiroso. Isso é mentira. É o pecado da mentira. Ou aquele que,
Não, é porque eu fui desprezado pela minha mulher, então eu comecei a ter um relacionamento, uma amizade colorida. Não, amigo, não é amizade colorida, isso é adultério. Fala aí, ó, você é um adúltero. E o Antônio Alberto trabalhava isso, porque hoje parece que se passa pano. E aí faz com que a pessoa não encare o pecado do jeito que é e não entenda que o pecado, o seu significado é errar o alvo. Todos nós erramos. E qual é esse alvo? A justiça de Deus. Né? Como nós vamos lidar aí com o pecado original? Como afeta a humanidade? Qual é o resultado? Então, nós vamos falar sobre o que é o pecado, definir o pecado, como ele afetou a humanidade, e o resultado final do pecado, e no final, se der tempo, como vencer o pecado. 7 passos para vencer o pecado. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia. Pegue aí sua Bíblia de papel, que todo crente deve ter em casa. Tem no celular, mas abra aí a Bíblia. Pegue aí sua Bíblia, nós vamos ler vários textos bíblicos, e eu gostaria que você pudesse marcar esses textos bíblicos. E eu quero começar por Romanos capítulo 3, verso 23. Mas sabe o que seria legal? Você fazer uma leitura num tapa só de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 7. É o 7? É, o 7. Leia ele todo, assim, como quem lê um romano. Leia numa tacada só para você ver como Paulo traz uma ideia para a gente sólida, consistente, da visão de Deus sobre o pecado. Como isso como todo esse desenvolvimento é interessante você fazer. Bem, Romanos capítulo 3, eu vou usar especificamente a NVI aqui nos nossos slides. O texto diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Alguém tem outra tradução? Por favor, abra seu microfone aí e lê para a gente. Tem alguma diferença aí na sua tradução? Alguém que tiver uma tradução diferente, pode ler, por favor. Romanos 3, 23. Pode abrir seu microfone, sem vergonha. Se não quiser aparecer, fique tranquilo, só pelo menos a sua voz. Todos aqui, não? Amém. O meu é igual. Alguém tem algo diferente? Eu, pastor. Diga aí. É porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 23, Osmar. Romanos 3, 23. Desculpa. Tem Tá no problema. 6. Vamos ler esse também, viu? A Nova Almeida tá, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos, carecem. A sua, Osmar. Estão destituídos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso aí. Alguém tem outra versão? Eu tenho aqui, pastor. Diga aí. Pois todos pecaram e, portanto, estão afastados da glória de Deus. Afastados, destituídos, carecem. Alguém tem NVT aí? A NVT, ela traz uma versão interessante. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Uma geração que não gosta de falar de padrões, né? Onde se destruiu todo tipo de referência, esse texto é interessante. Então, tudo começa, para a gente entender a doutrina do pecado, tudo começa, para que eu possa fazer um estudo mais objetivo,
tudo começa, e eu quero começar por Romanos 3:23. Tudo começa. Porque todos, não é um, nem dois, nem três, foram todos pecados. E estão destituídos, carecem, estão distantes daquilo que deveria ser, do padrão, como a NVT diz. Qual era? De um padrão da glória de Deus. Por isso que o texto do salmista diz, lá em Salmos 19, que os céus proclamam a glória de Deus. A criação louva ao Senhor. E o ser humano, ele deveria ter isso como referência. Este estudo tenta explicar à luz da palavra de Deus por que erramos o alvo, como erramos o alvo e as consequências deste erro. E aí, quando nós olhamos Romanos 3:23, ele traz uma ideia de que havia sim um padrão, havia sim um alvo de vida, havia uma referência, e que após Adão, isso foi destruído. E hoje o homem está fora desse alvo, que se pecar é errar o alvo, e Romanos 3:23 vai dizer que nós estamos destruídos, pois todos pecaram e estão, destruídos não, destituídos. Nós perdemos, nós carecemos. Existia um padrão. E qual era o padrão? Viver para a glória de Deus. Era a glória de Deus. Mas a nossa geração tem uma grande frase. Essa frase está escrita lá no livro das Labaredas de Fogo, no Cão dos Infernos, que diz: o importante é ser feliz. É isso que a geração tem sido massificada. O importante é a carinha do emoji. O importante é eu ser feliz, mesmo que eu passe como um trator por cima de quem quer que seja. Isso tem a ver com as questões do relacionamento no trabalho, que importa ser feliz. Se aquele ambiente de trabalho me faz mal, eu vou destruir todo mundo que está à minha volta, para que eu possa vencer e passar por cima deles. Ah, mas e na família? Na família também, o importante, eu tô infeliz dentro dessa casa, então eu vou fazer de tudo para sair dela. Se são os filhos, vão buscar felicidade aonde é? Nas drogas, no traficante, no sexo livre, de noite em noite, balada em balada, agora não mais balada, mas festinha clandestina, mudou o nome. Mas se é no casamento, esse casamento não me faz feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Então eu vou mudando, eu vou casando e recasando, não importa, o que importa é que eu preciso buscar a felicidade. E esse é o padrão que se tem massificado a nossa geração, onde não se vive para a glória de Deus, e que essa pergunta, o que a Bíblia diz sobre a razão da vida? Mas o que tem a ver isso com o pecado? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque o pecado hoje serve de referência para a vida de muita gente. Mas quando nós entendemos a luz das Escrituras, nós precisamos entender para que eu e você estamos aqui. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele tem feito por vocês. Que seja o sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Se a gente vive para a glória de Deus, e se essa é a forma de adorar ao Senhor, então existe uma referência humana que foi perdida lá no Éden.
O objetivo de vida do ser humano é relacionar-se com Deus, obrigado, e desfrutar dessa comunhão por toda a eternidade. Eu e você não podemos reduzir a nossa vida ao nascer, crescer e produzir, nascer, crescer, se reproduzir, tá certo? Se reproduzir e morrer. Se isso é vida, não temos o bom sentido do que é viver. Eu e você, como crentes em Cristo Jesus, precisamos entender qual é o alvo que nós erramos. Qual é a razão sua de vida? Porque isso tem tudo a ver com a nossa concepção de pecado. Porque quando acontece com a teologia liberal que está massificando a nossa família, as nossas vidas, essa visão liberal, ela destrói toda a ideia de pecado. Eu não sei, eu mandei para algumas pessoas, e eu não sei, Milu, se a gente pode colocar, tá gravando, né? Pode sim. Já está público, já a partir do momento que ele coloca, não tem problema reproduzir. Você já sabe até o que eu estou falando, Sei. né? Eu vou ver se eu consigo aqui um vídeo para aí quando a gente fala de teologia liberal, Anísia, se quiser falar alguma coisa enquanto eu procuro o Gil, enquanto eu procuro o vídeo. Eu estava vendo aí que o mais a gente tem que pensar no conceito, né? No conceito de pecado, que hoje, que nem você falou aí, hoje as pessoas não estão conceituando o pecado. Eu não sei se é uma ideia já, né? Que vem daquelas aulas no passado, onde nós falamos dos pecados capazes de nos levar para o inferno, né? Da pessoa que peca para ir para o purgatório, que pecados seriam esses, né? Então, hoje em dia, você fala o tamanho do pecado, o pecadinho. Eu gosto de uma definição do Gruden que diz que o pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja por ato, atitude ou natureza. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender, não é só os atos individuais que é considerado pecado, mas é toda aquela atitude contrária a Deus também é. Né? Então, tem coisas que nós consideramos pecado e a outra nem é tanto pecado assim, que nem você falou, nós mudamos o nome, né? Nós mudamos o nome para dar uma cara melhor, né? A pessoa fica assim, sem dizer realmente, porque aquilo é pesado. Se o pastor diz para a igreja que você é pecador, a pessoa, poxa vida, não é assim, não é bem assim. Né? Então, o problema nosso hoje é se considerar pecador. Né? E o Salmo 19:12 tem um versículo interessante, fala, quem pode discernir seus próprios erros? Então, quer dizer, que o erro é só você que comete. Os outros cometem uns pecados assim terríveis, mas o meu, é igual eu brinquei, pecadão é do outro, pecadinho é meu. Né? O meu é pequenininho. Descarregou. O meu é pequenininho. Descarregou. Descarregou. Então, eu vou... é pequenininho. O interessante é que, igual a fala do mestre, né, Anísia? Eu lembro que o Jair, uma vez na aula, ele falou o seguinte, que enviaram uma irmã para ele aconselhar, e chegaram e falaram bem assim, pastor, mas tem que ter cuidado porque ela é cleptomaníaca. Aí ele falou bem assim, e ladra agora mudou de nome? É assim. Eu não sabia que o ladra tinha mudado de nome, porque então, ladra é ladra. A gente deixou de usar essas palavras, mentiroso, ladrão, adúltero, né? Hoje em dia, quando fala que um político roubou, eles falam na televisão, assim, no Jornal Nacional, porque eles fraudaram o negócio. Fraudaram nada, roubaram, fala o nome certo, né? Então, o que houve com isso? Né? Quando... Então,
Eu tenho um livro chamado Pecados Intocáveis, que o autor cita um outro autor, e ele fala um negócio interessante, que até mesmo a palavra pecado parece ter sumido de entre nós. Costumava ser orgulhosa, era uma palavra forte, sinistra e muito séria, mas a palavra saiu de cena, quase desapareceu. Sim. A palavra juntamente com o seu conceito, do que é conceito. Aí ele pergunta, por quê? Ninguém mais peca hoje em dia? Alguém ainda acredita que existe pecado? Então, hoje nós estamos vivendo como se o pecado não existisse. Né? E isso está fazendo com que as pessoas cada dia mais se afastem de Deus e nem percebam, porque ela acredita que esse pecado não existe. Aquilo que os católicos acreditavam lá, naqueles que existe o pecado mortal e existe o pecado venal. Não sei quem já foi católico sabe disso aí, né? Calma que eu vou chegar lá. Aquele pequenininho. Né? Calma que eu vou chegar. E os capitais? Então são pecados que para nós hoje não é tão pecado assim. Então eu fico de boa, eu passo batido nisso aqui. Então o conceito de pecado é que nós não temos mais. Eu vou, Anísia, acrescentar agora, olha só a fala de um pregador e que está aí nas redes sociais, é badalado pela mídia, é um cara que já teve um conceito mais bíblico no meio dos batistas, mas vamos ver se a gente consegue ouvir o que ele fala sobre... Ele está falando sobre pecado. Ih, rapaz, cadê? Não é possível produzir o vídeo. E agora, hein? Eu vou mandar, Milu, para vocês... Fala só, pastor. Eu vou Comenta ver se... só, então. Né? Você está produzindo do Whats? Tô. Tenta achar ele no YouTube. Achei ele aqui, ó. Eu acho que eu consegui. Estão vendo aí, não? É porque do Whats, eu acho que você não vai conseguir reproduzir o som. Enquanto isso, pastor, a Anísia, do que ela estava falando, eu falo, o começo de tudo é aquela amuleto do amor. Porque Deus, Sim. De forma errada, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí começa, porque Deus é amor, porque Deus ama, e aí subtende-se que ele vai passar a mão na cabeça em todas as besteiras que todo mundo vai estar fazendo, quando não é o contrário. Deus é amor, mas também é justiça. Eu vou tentar passar aqui, ó. Ai, ninguém tá ouvindo nada, tira o fone. A cara, se eu tô... Peraí. Aí com você, a santidade é essa consciência de que Jesus está em mim, ele está aqui. E não interessa o que eu estou fazendo, se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança. Não interessa, Jesus está aqui comigo. Porque ele veio para mim, ele se revelou para mim, quando ele entranhou a vida dele na minha, não tem como tirar isso. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo agora. Deu para ouvir, pessoal? Deu. No final ele não foi queimado, não? Misericórdia, Jesus. Deu para ouvir. É preocupante. Não importa se eu estou na cama errada, se eu estou cheirando droga. Não importa. O que importa é que Deus está aqui comigo. Então, é uma desconexão do que é santidade, o que é um relacionamento verdadeiro com Jesus. O que torna o ser humano especial é o fato dele ser a excelência da criação. Beleza, nós vamos exaltar isso. Mas por que somos a excelência da criação? Porque nós podemos nos relacionar com o Criador. E por isso Deus torna a atitude radical de enviar o seu Filho para que eu e você pudéssemos morrer. Aliás,
para que o Filho pudesse morrer na cruz por nós, para que eu e você pudéssemos ser redimidos. E aí vem João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa visão de que não importa do jeito que eu esteja, o que importa é que Deus está aqui. Irmãos, ninguém está falando de que perde a salvação. Mas, se a gente for olhar o que a Bíblia diz sobre o que é o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito é aquela autenticação da ação do Espírito em nossa vida. Não adianta eu dizer que sou de Jesus se eu tenho uma cama errada. Não adianta eu falar que sou de Jesus se eu cheiro uma carreira. Se eu estou preso, aprisionado à droga, à bebida, ao pecado, à mentira. Se eu não sou ex alguma coisa, é o que eu digo direto. Que tipo de relacionamento eu tenho com Deus? Alguém tem alguma coisa a dizer? Por favor, fale aí. E, pastor, sempre nos milagres de Jesus, nas passagens, ou ele falava, primeiro ele falava que os seus pecados foram perdoados, ou ele falava isso também ainda acrescentava, vai, não peques mais. Mas ele sempre estava falando do pecado. Sim. Quando Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí eu quero destacar a palavra, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem é aquilo que os católicos falam sobre a imago Dei, é a imagem de Deus. Nós lá no início, mas o pecado ele trouxe a ruptura com disso. O homem quebrou essa relação com Deus. Perdeu essa imagem e semelhança de Deus. Eu sei que existem duas linhas nesse pensamento, principalmente na fé evangélica. Existe aquilo que Armínio vai dizer, não, o homem continua ainda com alguma coisa no seu DNA divino. Mas, e é o que é mais consenso batista, é o que Calvino vai dizer, que o homem, e nós vamos ver mais lá para frente, o homem é extremamente pecador, perdeu a imagem de Deus. O pecado entrou no seu DNA e mudou aquilo que era a glória de Deus. Por isso que lá em Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos. Por isso que eu começo por esse texto, para ligar a Gênesis 1:26. Destituídos fomos da glória de Deus. E aí o homem nasceu com a sua alma, com desejo na alma, o anseio pela eternidade. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É aquele assunto que a gente diz, voltou para casa, aquela história do que morreu, que nós já falamos nas aulas passadas, mas o homem tem esse negócio de que existe algo que a gente corre atrás. E a Bíblia explica isso como sendo esse anseio pela eternidade. Por que o homem sofre, e eu vou pregar sobre ansiedade hoje à noite, por que a gente sofre de ansiedade, de depressão, de tristeza? Porque quando nós, em algum momento, houve uma desconexão daquilo que era o futuro. Quando a gente perde a noção do que nos aguarda no futuro, quando você está tão afastado daquilo que a realidade de Deus colocou para a humanidade. O homem é constituído de dois aspectos básicos, material e espiritual. A palavra de Deus vai dizer,
pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O homem, ele é um ser que tem uma alma e um corpo. Pastor, vai definir corpo? Não, não vou. Então, eu vou definir a questão da alma e do corpo. Nós somos matéria e somos espirituais, seres espirituais. Essa matéria aqui, ela está em conexão com esse mundo e essa realidade aqui. O espiritual, a nossa alma, nosso espírito, ele está ligado com... Ele nunca vai morrer. E esse é o grande mal para alguns, porque vão viver no inferno eternamente e aqueles que vão viver no céu eternamente. Então, quando o homem está fora, né, fora daquilo que Deus nos criou, o homem foi criado santo, mas o diabo induziu no coração do homem e, por escolha também, optou em desobedecer a Deus, comprometendo a sua natureza e a sua raça. O pecado de Adão não só comprometeu a sua família ali, ele comprometeu toda a humanidade. Aquilo que era sem pecado, que andava nu e não havia, vamos dizer assim, maldade em seu coração, ele tinha uma inocência de uma criança, da santidade de Deus, que Deus, ao ponto de Deus se relacionar com esse homem de tete a tete. Mas o mal entra em seu coração e a dúvida da santidade de Deus, do cuidado de Deus, porque é essa a conversa do diabo com a Eva, certamente não morrerás. É uma distorção da palavra e é o que hoje os falsos profetas fazem, é o que hoje muitas doutrinas falsas fazem, retorcem, distorcem, é o que o Ed está fazendo, distorce a verdade bíblica para uma outra história, que não é uma outra verdade, é uma mentira. Então, nós não podemos trabalhar, quando nós vamos falar sobre doutrina bíblica, sobre salvação, sobre pecado, sobre santidade, não tem meias verdades. Há um absoluto. Há aquilo que é santo e aquilo que é profano. Há aquilo que é de Deus e aquilo que é do pecado, do mal, do diabo, do inferno. Então, nós vamos, até agora... tudo certo aí? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, fizeram uma pergunta interessante aqui pelas mensagens da Adriana. Ela colocou assim: falando em pecado, gostaria de entender melhor 1 João 5,16. Vamos lá. João 5,16. Isso, 1 João 5,16. Primeira João, capítulo 5, verso 16. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Não, é 1 João. Ah, 1 João, pensei que era João. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá a Deus. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se
deva pedir? Bem, eu acho que no fundo ela quer saber quais são os pecados que levam à morte, né? A gente pode trabalhar bem esse texto, mas eu vou ser bem irrisório, bem simples. O texto está querendo dizer aqui, para que a gente não entre em outras polêmicas, o texto está falando sobre qual é o pecado que leva à morte, o que leva a pessoa para o inferno. O que leva o ser humano a ser condenado no inferno? Porque é o que eu vou falar mais um pouco à frente sobre o pecado. Vou falar sobre os 7 pecados capitais, nós vamos seguir nisso, mas eu vou só dar um parênteses. A gente precisa tomar alguns cuidados. Eu vou responder essa pergunta com mais ênfase aí para frente, mas eu só quero dizer o seguinte: o pecado é errar o alvo, é um ponto. O que leva o ser humano ao inferno é virar as costas para o Criador. É continuar vivendo uma vida de pecado. É isso o que leva o ser humano a pecar. Não existe... eu tenho uma dificuldade de dizer que existe o pecadinho e o pecadão. Porém, todavia, você vai ver no slide aí que eu digo isso. Sim e não. Por quê? Porque existe a questão das consequências do pecado. E talvez é essa a grande complicação. Qual é a consequência desse pecado seu aí? Desde roubar o doce de uma criança a roubar o Banco Central. Quais as consequências de um de outro? Tudo é roubo? É roubo. Tudo é pecado, mas as consequências deles são diferentes. O que me leva à morte é virar as costas ao Criador. E isso vai me levar eternamente para o inferno. Agora, quando eu me arrependo desse meu pecado, e aí nós vamos ver também isso lá para frente, isso me traz perdão. Não existe nenhum pecado, se também é essa a polêmica, né, da pergunta. Não existe nenhum pecado que Cristo não possa perdoar. Não existe. Não existe nenhum pecado que Cristo seja fraco o suficiente para não perdoar. Mas existe aquele pecado lá, pastor, contra o Espírito Santo, a blasfêmia. Blasfemar é também virar as costas para o Criador. É quando ele bate na porta do coração, vou ser bem didático agora, você vira as costas. Os calvinistas devem estar estribuchando aí, Gil e Anisa. Mas eu entendo que o texto está falando sobre isso, é dizer não ao Criador. Eu espero ter respondido. Estamos aqui. Anísia? Então, eu vendo esse texto que você falou, e que, né, há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte. Aí eu fico me perguntando assim, se Jesus tem poder para perdoar todos os pecados, não há nada impossível para que ele não possa pecar, o que seria então esse pecado que levaria à morte? A Bíblia chama daquilo de pecar contra o Espírito Santo. Aí eu já vi alguém falando assim, olha, não pode fazer essas coisas, porque isso sim é pecar contra o Espírito Santo. Amados, eu quero esclarecer uma coisa. Se você for ler lá Mateus 12, 31 e 32, ele vai falar: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aí você pensa, que pecado é esse que não vai ser perdoado de jeito nenhum? Então Jesus claramente diz, aquele que se opõe à mensagem dele é contra ele. É rejeitar, esse pecado é rejeitar de maneira deliberada as evidentes provas da obra do Espírito Santo na nossa vida e no mundo, ou pior ainda, dizer que essas obras não é de Jesus, é do diabo. Então, esse é um pecado que não teria perdão. Mas o que a Bíblia fala? Quando isso acontece,
É sinal de que esse coração é tão endurecido ao ponto de que ele vai chegar à morte e não vai chegar ao arrependimento e a conversão. Então, quer dizer, esse pecado é para a morte, porque o pecador tornou-se incapaz de se arrepender. Isso é possível acontecer? Claro. Então, e esse é o pecado para a morte. Agora, a gente tem que esclarecer uma coisa. É impossível para o crente convertido, lavado e remido no sangue do Cordeiro cometer esse pecado. Por quê? Porque é dizer que Jesus, a obra de Jesus é falsa, que Jesus é falso, que o Espírito Santo é falso. Isso é impossível para quem já se converteu, você já creu. Então, quando alguém falar que um crente cometeu um pecado mortal ou um pecado imperdoável, não acredite, porque isso é impossível de acontecer. Só aquela pessoa que não crê mesmo, que está na incredulidade total e morre nessa incredulidade. Ou seja, esse pecador não encontrou perdão para o seu pecado, porque não creu, não acreditou. E se por acaso ouviu falar, disse que não era Jesus, que era coisa do diabo. Então, esse sim leva à morte. E é o Jesus fraquinho, né? É uma pastor, versão de um Jesus bem fraquinho. Pastor? Eu vi... Chico? Oi. Eu queria falar até a respeito desse texto também, que é um dos textos mais difíceis de você interpretar, para analisar isso. Porque, por exemplo, alguns estudiosos vão concordar com aquilo que alguns teólogos vão concordar com o que a Isa está dizendo, com essa questão, e vão dizer que essa aí é a apostasia, aquele que abandona totalmente a crença e ofende o Espírito Santo de tal maneira que não tem salvação. Outros vão dizer que isso tem relação com as leis, a lei mosaica, porque existiam crimes que levavam o cara à morte, como uma punição, né? E aí tem uma outra interpretação que John MacArthur ele diz, né? Ele explica que o contraste entre as expressões pecado para a morte e pecado não para a morte indica uma distinção entre pecados que podem levar à morte física e outros pecados. Então, quer dizer, algum pecado que causa a morte da pessoa, ela não tem chance. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. A pessoa está se drogando e tem uma overdose e morre por causa dessa overdose. Então, esse é um pecado para a morte na concepção, por exemplo, do John MacArthur. Sim, eu vejo assim, no caso que o Chico falou, claro, aí nós vamos falar já da consequência, né, que o pecado pode levar, né? Mas a grande maioria erra por causa disso. Não isso é uma coisa que a gente sabe que acontece. Pecado gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Todo pecado vai ter esse roteiro, né? Então, quando eu acredito que tudo que é a dureza do coração, que não deixa as pessoas aceitar Jesus, e como, ou até ela ouve, mas ela atribui ao diabo, eu acho que isso é um pecado que talvez seja esse que leva a uma morte espiritual definitiva, que a pessoa vai morrer na incredulidade. Martim Lutero fala que a raiz de todo o pecado é a incredulidade. Então, e todos os pecados, até quando fala da lei mosaica, o próprio livro de Romanos vai acabar citando alguma coisa, né, que fala que a quem Deus propôs com o seu sangue, por propiciação mediante a fé, para a manifestação da sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes o pecado anteriormente cometido. Então, ou seja, desde todos os tempos, né? Então, todos os pecados são perdoados. Né? A única coisa que a Bíblia cita como imperdoável seria esse. Então, no meu modo de ver, né, na minha interpretação, claro que cada um tem a sua interpretação, eu acredito que seja o pecado mesmo da incredulidade e a atribuição das obras de Cristo a Satanás. Sim. Quando a gente trabalha essa questão, nós vamos ficar nessa dificuldade. Qual é o problema? Que nós acreditamos na salvação sendo uma obra de Cristo e uma obra
completa, plena, única, exclusiva. O movimento pentecostal não entende assim. Ele entende na queda da graça, que a pessoa ela pode ter um pecado que leva à morte, quer dizer que o faz cair da graça, ele apostata da fé, ele perde a fé e ele aí leva à morte. Então, mas como a gente, não é esse o assunto agora, mas a ideia é a gente dizer o seguinte, olha, nós não acreditamos assim, aquele que é crente, ele vai viver uma vida que vai buscar glorificar a Deus, vai viver em santidade. O crente, dito crente, eu não entendo, não consigo entender os crentes carnais, sinceramente não entendo, não consigo. Eu entendo que crentes de verdade, né? Eu entendo crente de verdade. Sentido. Romanos 8:1, né? Que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Exatamente. Então não há condenação. E aí não dá para a gente dizer assim, não, e o Gil? O Gil é porque o Gil é assim mesmo. Ele é aquele crente que vai ser sempre assim, carnal. O Gil vai ser transladado. Assim? Vai. Então a gente fala assim, não, é Gil. Não, Gil é assim mesmo. Você já ouviu essas conversas? Dizer, não, fulana, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, ele é carnal. Então, não existe isso. Todo crente, ele precisa passar por um processo de regeneração. Não tem como ser crente e viver no pecado. E viver bem no pecado. Não se vive. Não tem como. Não tem como. A salvação é baseada na graça, não no mérito, né? No mérito. Então, a gente vê nisso tudo que o crente tem que levar a sério isso aqui. Não há nenhuma condenação para quem está escrito em Cristo Jesus. Mas você está em Cristo Jesus, o crente que vive em pecado, talvez ele ainda não seja um crente nominal. Porque o crente não pode viver uma vida de pecado. Aí vai cair naquilo que talvez uma aula mais para frente aí, nós podemos tratar desse assunto, que é a justificação, né? Falar sobre a justificação, para poder a gente entender melhor como é que um pecador miserável, que fez tudo, matou, roubou e agora é salvo, agora é crente. Eu não entendo isso. Então, a gente precisa entender todas essas coisas para poder tirar a nossa conclusão, né? Agora, um crente que fala assim, eu sou crente, que eu canto, eu vou na igreja, eu faço, eu dizimo, mas ela vive uma vida de pecado e de mau testemunho, aí, queridos, precisa fazer uma reavaliação, né? Porque precisa de arrependimento aí. Precisa se converter, né? Já está eu trocando por uma palavra politicamente correta. Precisa, entendeu? Se converter. Então, já estou fazendo o politicamente correto aqui. Bem, a desobediência, eu espero ter respondido a Será pessoa. Que esclareceu alguma coisa, pastor? Mande aí no chat aí, se não falar assim, esses dois só estão falando bobagem. Aí se esclareceu alguma coisa. Aí fala, não, esses dois mais confundiram minha cabeça do que... É bem possível. A desobediência de Adão trouxe consequências. Agora, é interessante, tem a ver com o que nós vamos dizer agora. Desastrosas sobre a raça humana. A Bíblia é descrito na Bíblia como transgressão à lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. É rebelião contra Deus. E aí você vai ver como, principalmente no Antigo Testamento, alguns textos, eu peguei esses dois aí, porque o tema central não é isso, mas como a gente lê e passa batido. Por exemplo, Josué 1,18 diz, todo aquele que se rebela contra as instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordene, será morto. Quer dizer, era condenado à morte. Somente seja forte e corajoso. Deuteronômio, quando eles repetem a lei, aí é mais um pouco para trás de Josué, eles dizem assim, lembre-se disso e jamais esqueçam como o Senhor, jamais esqueçam como vocês provaram a ira de Deus.
o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Então, perceba que a Bíblia não alisa a questão do pecado. Ela chama de rebelião, de rebeldia. Ela mostra, mas como tudo isso aconteceu? Bem, esse texto aqui, eu sempre quando digo isso, não é um consenso sobre o que aconteceu para o pecado acontecer na história. Mas alguns estudiosos vão usar Isaías 14, de 12 a 15, que fala que isso aqui descreve um pouco o que aconteceu. Começa com Lúcifer, a estrela brilhante, o filho da manhã, o mais belo e poderoso de todos os anjos. Não satisfeito de ser tudo isso, ele desejou ser o Deus Altíssimo. E essa foi a sua queda e o começo do pecado. E aí você lê aí Isaías 14, né? Bem, vamos falar dos 7 pecados capitais, Anísia? Vamos lá, fala aí. Você que foi uma católica fervorosa. Então, na concepção católica, aquela ideia que o texto lá de 1 João 5 fala sobre pecados que levem à morte, né? 7 pecados capitais, tem base bíblica? Sim e não. Porque, não sei se você se lembra de Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19, que é um texto clássico, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Em alguns textos está, e a 7ª ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalham mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O que o Senhor abomina seria o 7º. Então, a Igreja Católica usa esse texto como sendo algo assim que realmente merecia a morte. E como no período da Inquisição, a Igreja Católica era quem dominava, em quem trazia as pessoas. Deixa eu só desligar aqui o áudio. Então, nós vamos ter essa concepção de pecados capitais. Alguns acreditam que é uma lista, né? Que é o orgulho, inveja, é tão difícil de falar, esse pecado aí também, eu nem sei o que é isso aí, mas tudo bem. Luxúria, ira, ganância e preguiça. Esses são os pecados que têm a ver com algo que... Mas a gente já falou, até já explanou sobre isso. Não há na Bíblia nenhuma descrição como 7 pecados capitais. A lista tradicional pode funcionar como uma boa maneira de categorizar os diferentes tipos de pecado que existem. Quase todo tipo de pecado pode ser listado sob uma das 7 categorias, mas o mais importante, contudo, é que saibamos que estes 7 pecados não são mais mortais ou capitais do que qualquer outro pecado. E aí, Elisa, você estava dizendo, né, aquilo que é venal, como que é o nome que dá? Venal? Original, venal e mortal. Pois é. E o pecado original é o que Adão cometeu lá no Éden. Que é atribuído a Adão e Eva, né? Uma espécie de mácula que sairia no batismo, né? Pelo sacramento. Pelo sacramento do batismo. E aí o venal... Venal seria o mais leve, aqueles que caberia uma penitência para tirar a pessoa do purgatório, por exemplo. Tá vendo aí, Gil?
Aí você pode colocar... Eu até enumerei uns aqui, ó, que isso é segundo a Igreja Católica, né? É a soberba, a avareza, luxúria, inveja, gula, que é a glutonaria aí, né? A ira, a preguiça, a heresia e a mentira. Agora, atualmente, você sabe que tudo foi atualizado, né? Então, lá também acresceu essa lista, entrou na lista dos pecados venais, a pedofilia, o tráfico de drogas, a riqueza desmensurada, o aborto, manipulação genética e a poluição do meio ambiente. Então, se você está poluindo o meio ambiente, segundo aqui os pecados venais da Igreja Católica, você está precisando de se penitenciar porque você está cometendo aí um pecado, né? E o pecado mortal é aquela falta grave que, se não for confessado e absorvido, você vai direto para o inferno, né? E já precisa fazer a purificação. Agora eu quero te dizer uma coisa, Russell Shedd fez uma lista também, viu? O Shedd. Dessa lista aqui, ele acrescentou mais algum e pegou um total de 40 pecados. Considerado pecadinho para os crentes. Aí entra a ansiedade, né? Entra a intolerância, a impaciência, o ressentimento, a hipocrisia. Pode ser coisinhas. Isso não tem problema nenhum, né? A amargura, né? O cinismo, o medo, coisas que os crentes não fazem, né, irmão? Egoísmo, individualismo, autojustificação, né? O racismo, a secularização, que você sempre fala que o crente tem outra agenda. Olha aqui, o Russell Shedd já colocou na lista dele, meu filho. Você chegou tarde. Se São Shedd falou, ele tem toda a razão. Então, ele fala que essas coisas todas são pecado, até a irresponsabilidade. Se Shedd fosse católico, ele seria canonizado com certeza. Ou seria expulso de lá rapidinho. Agora, como que a gente sabe? Alguém tem alguma pergunta até aí? Anísio, abandonaram a gente na live, foi todo mundo embora. Você falou... Será que eu tô com fome? E será que eu estou com fome também? Falou em glutonaria, lembrou, foram para a geladeira. Ô, meus irmãos, eu tô falando a lista de pecado aqui, ó, não desanima não, que o Shedd falou que desânimo é pecado também. Tá na lista do Shedd. Como eu posso saber se algo é pecado? Eu sei que é uma pergunta tendenciosa, né? Mas há quem vai dizer que o homem já nasce com a concepção do pecado. Ele sabe quando faz coisa errada, né? Mas a Bíblia dá... Eu trouxe aqui 3. Talvez você tenha aí outras, mas é só para exemplificar. Há coisas que a Bíblia especificamente menciona e declara como pecado, né? Como Provérbios 6, né, que a gente leu quase agora, aí os 7 pecados, e a 7ª que Deus abomina, a lista da pecadaria que Paulo vai fazer nas obras da carne, e Paulo também vai dizer lá em 1 Coríntios 6 também, sobre ali essa lista de pecados. Agora, como posso saber se algo é pecado? Na Bíblia, quando a Bíblia não menciona determinado assunto que temos em sua palavra, alguns princípios gerais que nos guiarão. E aí eu quis usar especificamente essa questão dos princípios. A gente deve ter princípios bíblicos. E aí, o que é? O aborto, né? A gente, essa lista aí do Papa Francisco, né? Aborto, destruir o meio ambiente, são questões de princípios, né? Mas a gente não está na Bíblia falando sobre aborto, sobre eutanásia, né? Sobre... É pecado um bandido entrar no meu terreno e eu pegar uma arma e dar um tiro no bandido? É pecado eu matar em legítima defesa? São essas coisas que a gente precisa discernir dentro do princípio bíblico. E que aí, uma outra hora, a gente pode aprofundar o assunto.
E aí a gente tem aquela máxima que sempre, quando eu era adolescente, os líderes de adolescentes sempre usavam, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, se existe um princípio que nos mostra que é pecado, isso está dominando o seu coração? Eu posso tudo, mas isso chega a um ponto de eu não conseguir viver sem isso. São perguntas que se fazem. Tudo o que fizeres, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso glorifica a Deus que eu estou fazendo, né? Principalmente algumas questões hoje que a gente que sempre vem à tona, aborto, tatuagem, eu posso beber cerveja ou não? São essas perguntas que a gente precisa fazer. Isso mas isso convém? Isso domina a minha vida? Isso glorifica a Deus? E uma outra coisa que a gente precisa... alguma pergunta sobre isso, antes de eu seguir? Os irmãos abandonaram a gente na live de novo, viu? Será? Foram embora. A gente... Quem falou? Você está falando aí sobre, né, posso todas as coisas, né? E todas as coisas me são lícitas, eu faço o que eu quero, a vida é minha, e ninguém tem nada a ver com isso, e eu estou de boa, você cuida da sua vida, que eu cuido da minha. E nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Oh, glória! Então, na Bíblia vai enchendo a gente, daqui a pouco eu falo, não é verdade, irmão, você tem razão. Se a gente não tiver um autodomínio, uma autoconfiança, você se embrulha também e vai tomar isso mesmo, meu irmão. Só que é assim, o crente, ele peca? Ele está sujeito a pecar? Tá. Mas a gente não pode ficar com esses versículos martelando na cabeça como se isso fosse justificativa para tudo, né? A gente peca, mas a gente tem que entender, a condenação não há, uma vez salvo, não tem condenação para esse cristão, né? Mas a gente tem que pensar, todavia, contudo, a nossa comunhão com Deus fica prejudicada. Ninguém, às vezes, chega a esse ponto de dizer, meu irmão, tudo bem, você pecou, se arrependeu, tudo bem, mas olha, a sua comunhão com Deus fica prejudicada com isso. Entendeu? Há um distanciamento, a comunhão fica quebrada, né? Eu até separei um versículo, Efésios 4:30, que diz, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. O que leva a isso? O que você pode fazer para que isso aconteça? Pois o Espírito Santo é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, o qual é a garantia que chegará o dia em que Deus o libertará. Então, não é porque você é crente, não é porque não há condenação para você, que você não vai ser punido. Há uma punição, sim, né? A Bíblia fala, Hebreus 12:6, fala que o Senhor corrige aquele quem ama. E já Hebreu já está parafraseando lá o Provérbios. Deus corrige a quem ama. Então, há um zelo, há um cuidado aí, um tratamento terreno, sim. Né? Não pode achar que tudo agora, não, eu posso fazer, não tem condenação mesmo, eu estou de boa e eu vou em frente. Não, se prepara, porque existe sim uma punição, né? Não vou te chamar de castigo, mas existe sim um tratamento, né? Para a gente poder... Uma disciplina, sim, do pecado na vida do cristão. Isso na vida do crente. Porque quem não é crente, tanto faz a água para cima como para baixo, vai ficar do mesmo jeito. Né? Mas o crente, sim, ele tem que sentir que ele pecou, se arrepender e não fazer mais, né? Não cometer mais aquele pecado. O crente não pode ter o seu pecado de estimação. Ele precisa abandonar esse pecado. Por isso que agora a gente Pastor, vai... Oi? Falaram. Se o crente, eu acho assim, no meu ver, se a pessoa, o cristão, realmente vive em comunhão com Deus, estudando a palavra, orando, ele vai saber quando é pecado, quando ele pecou, porque o Espírito Santo vai mostrar para ele.
Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é realmente a pessoa se alimentar da palavra diariamente, né? Falar com Deus, buscar em Deus, aí ele vai estar sabendo se ele está em pecado ou não. O problema é que nós temos hoje uma gama de... É isso aí. Isso é a conclusão que a gente vai fechar falando sobre isso. Mas, já que a Madre adiantou, ela tem razão. Nós temos hoje uma gama de crentes, de crentes que vivem uma vida, que ingressaram a uma religião, mas não têm relacionamento com Deus. E para ela, tanto faz a água correr para cima como para baixo, tá bom demais. Ela resumiu a relação dela com Deus aos cultos, às atividades eclesiásticas, a cargos, funções, ativismo. E aí, tanto faz viver no pecado ou não, e às vezes aponta só para o pecado alheio, porque o pecado dele, no seu coração, tanto faz, porque não há impedimento nenhum, porque não existe relacionamento com Deus, não lê a Bíblia, não ora. Como que Deus vai falar? Né? Tem essa coisa. Agora, vamos seguir aqui, para a gente chegar nisso aí. A consequência do pecado. Qual foi a consequência do pecado da humanidade? A gente já falou algumas coisas sobre isso. Todo homem é um pecador. Desde um bebê mais inocente ao idoso, todo homem é pecador. Todo crente precisa saber que ele é um pecador e o que o faz ser salvo, justificado, é Cristo. Portanto, Romanos 5:12 e o verso 19 diz assim: portanto, na mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E aí é o tema da próxima aula que a Anísia vai dar, justificação. Eu vou falar rapidamente sobre a depravação total do homem, que a gente entende que o homem não tem nada de bom. O homem é totalmente corrupto, pecador. É tão profundamente, tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencer nossas próprias rebeliões cegueiras. Sem o Espírito Santo, o homem não consegue vencer o pecado. Tal inabilidade de salvar-nos a nós mesmos é total. Nós somos completamente dependentes da graça de Deus para vencer a nossa rebelião. Nos dá olhos para ver e efetivamente nos aproximarmos do Salvador. É a graça de Deus que atua em nós. Então, como que a gente vê isso à luz da Bíblia? Que Efésios 4:18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Isso é o nosso raio-x, irmãos. Aqui esse texto não está falando do cara lá da Cristolândia, está falando de nós. Mas pela graça. É a graça que nos faz enxergarmos com os olhos espirituais, nos traz entendimento e amolece e dá a nós um novo coração. Por isso que em Romanos 3:10-12 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Tudo que o homem tem é mal. Totalmente corrompido. E é só pela graça de Deus que eu e você podemos ter atitudes graciosas, de amor, de graça, de perdão. A natureza pecaminosa do homem, o homem tem uma natureza. O Deus
cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nossa natureza é cegada pelo pecado. E Deus, em Cristo Jesus, ele faz com que eu e você... Já li esse verso, né? E qual a outra consequência? A morte. E aí foi o que o Osmar leu. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Morte física, com suor. Quando o homem peca, recebe... A gente já vai partindo já para encerrar. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, e até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Morte espiritual. E aí você lê aí Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Perceba que costumavam viver. O crente já não vive mais, né? E aí a morte eterna, que quando será lançado no lago de fogo e enxofre, lá em Apocalipse. Sofrimento é uma outra consequência do pecado, pois ela foi submetida à futilidade. Ela quem? A geração, a humanidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. É essa descrição do que nós vivemos hoje. O pecado trouxe como se dores de parto. A irmã que já teve dor de parto sabe qual é essa descrição que a Bíblia está trazendo. Eu não sei, mas parece que é algo muito doloroso. O pecado trouxe prejuízo espiritual, psicológico, social e ecológico também, né? Essa questão da humanidade, do vírus, tudo isso é consequência do pecado da humanidade. E aí fala da penalidade do pecado na vida do ser humano, é que ele nasce pecador e que se mantiver nessa condição, irá viver longe de Deus no inferno, no lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi o inferno preparado para a humanidade. Esse não era o primeiro plano. O ser humano passa a receber sobre si a culpa jurídica, e a gente já falou sobre isso. São todos os pecadores iguais. E aí a gente já falou sobre pecadinho e pecadão, lá na frente, né? Lá atrás, aliás. Não há pecado, foi aquilo que a Anísia disse, não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Jesus morreu para pagar a pena pelo pecado. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Todos os pecados são iguais para Deus? Sim, não. Em gravidade, não. Em penalidade, sim. Em possibilidade de perdão, sim também. Agora, para encerrar, irmãos, você terminar falando tanto de coisa ruim, de pecado, do mal, né? Nós vamos encerrar dizendo como você vence o pecado. Como que vence? Rapidinho. Primeiro, confissão. Se confessarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, quer dizer, não existe fuga. Todos nós temos pecado. Mas o verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Espírito Santo de Deus. Como vencemos o pecado? Irmãos, nós somos a habitação do Espírito de Deus. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo que nenhuma satisfarão os desejos da carne,
pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quando diz que eu e você, quando o espírito habita em nós, não é mais o que eu quero, é o que o espírito quer, porque o espírito milita contra a carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, também pelo Espírito. Não tem como, irmão, você viver dizendo que é crente e continuar com práticas pecaminosas. Sabe? Pecadinho de estimação. Você já não vive mais para você. Você vive para Deus. A outra coisa é a Bíblia. Como vencer? Primeiro, confissão, o Espírito Santo que habita em nós, que muda a nossa vontade, o nosso desejo, e andar quer dizer praticar, viver, e a outra é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando a gente usa esse verso, a gente sempre usa para o outro, mas isso é primeiro para mim. Ela é inspirada por Deus, ela é útil para quê? Para me repreender, para me corrigir, para me instruir, para que eu possa ser apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu só posso praticar boa obra pela ação do Espírito Santo de Deus em mim, através da palavra de Deus. Oração. Jesus chama o seu povo a orar. Você quer vencer o pecado? Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra que o texto diz que a carne tem um desejo e o espírito outro. Então, por isso que precisamos orar, ler a Bíblia, porque ela faz com que eu e você possamos nos fortalecer. E comunhão. Esse é o último ponto que eu quero encerrar aqui. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Pastor, o que tem a ver isso? Meu irmão, pare de lutar sozinho contra o seu pecado. Busque a palavra, busque oração, busque a orientação de andar no Espírito, confesse o seu pecado, mas também busque um parceiro, busque alguém que você possa confessar seus pecados, que lhe ajude. Crente, amizade com gente crente. Busque alguém que você possa confessar essa sua luta interna aí no seu coração. A comunhão é uma grande ferramenta para que você possa vencer o pecado. É alguém que você possa confessar os seus pecados, alguém que você possa buscar ajuda na hora em que você estiver sozinho. E a gente tem a máxima, né, de José. José, quando se viu fraco, ele não falou assim, eu vou vencer o pecado pela minha força. Não. José foge do pecado. Resistir o diabo. A Bíblia orienta eu e você a fugirmos da aparência do mal, se entender que isso que te traz lugares, caminhos, pessoas, amizades que te levam a pecar, você deve fugir disso e buscar uma vida de santidade. Se confessarmos que não temos pecado, se a gente dizer que não tem pecado, nós somos mentirosos. Mas a luta, ela deve ser constante dentro de nós. Os desejos da carne e andar no Espírito Santo de Deus.
Que Deus nos abençoe a vencer essa batalha todos os dias. Eu encerro por aqui. Alguém tiver alguma outra pergunta? Já são 11h32, me perdoe que eu avancei o sinal. Pastor. Diga aí. Eu estava vendo aqui, em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, que Paulo está falando de uma imoralidade, né, lá na igreja de Corinto, acho que é o filho que dorme com a madrasta e tal. E ele fala assim, bem resumido, né? E ele fala assim que se ele tivesse presente lá, que a sentença dele seria entregar a pessoa para Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito fosse salvo. Olha. Como que é esse negócio de entregar a Satanás para que o espírito... É isso que usam muitas vezes para dizer aí, tá vendo? Como existem os crentes carnais aí, e que Paulo está falando que pelo menos se salvam. Olha, o contexto não está pautado nisso, né? Eu vou aqui porque o tempo está curto, mas quando eu e você cometemos um pecado, e Paulo não está querendo dizer que é um horror, que seja a madrasta, ou seja, a mãe dele, não sei de quem ele está se referindo, mas é algo que era um adultério, e talvez seja um adultério junto com incesto, né? Eu não sei se é certa essa palavra. Paulo está dizendo que a pessoa ela está corrompida e que o espírito é aquilo que liga a pessoa a Deus, para que seja salvo. E o corpo seja entregue a Satanás. É tipo um lavar de mão de César e dizer assim, que Deus tome conta dessa alma. Porque ninguém salva ninguém. Ele era o apóstolo, ele não podia salvar ninguém. Quem salva é Deus. Então ele falou assim, olha, a gente já aconselhou, já cuidaram, então que a alma seja entregue a Deus, que o corpo vai destruir mesmo. É uma forma de Paulo dizer assim, com esse aí os argumentos já estão liquidados. Diga aí, Anísia, eu acho que... Então, estava procurando uma outra referência, não ouvi direito a referência dela, pastor. 1 Coríntios 5, de 1 a 5, Anísia. De 1 a 5. É Paulo dizer que pessoa agora é ele com Deus. Vamos dizer, a grosso modo, Paulo está querendo dizer assim, essa pessoa agora é ele com Deus. Que Cristo é que vai salvar, não está dizendo que ele vai cessar. A alma que entrega a Deus, porque todos nós estaremos diante de Deus. O salvo e o não salvo. O pecador e o crente um dia vai estar no dia do julgamento. Mas o corpo vai ser destruído. É mais ou menos isso que ele quer dizer aí, nessa situação desse irmão. Eu pensei que você soubesse qual foi esse pecado que você ia dizer, que deve ter corrido uma conversinha naquela época lá, não, Dalva? Ai, pastor. Então seria mais uma questão punitiva. Não punitiva, mas corretiva, né, pastor? Vamos entregar esse aí a Deus e deixa Deus cuidar dele. É mais ou menos essa a fala de Paulo. Tá bom, obrigada. Mais alguém? A orientação que alguns outros estudiosos passam é isso mesmo, que seria mais uma situação corretiva, né, do que mesmo punitiva, né, no caso aí. Vamos entregar o irmão a Jesus. Vamos entregar, né? Deixa Deus cuidar dele. Já foi falado, já foi tratado, né? E o Paulo, então, pede que os membros da igreja executem a sentença. Não permita que aconteça. Né? Não permita que aconteça. Nós já estamos atrasados, mas nós vamos voltar agora num assunto mais para frente, nós vamos ter que falar disso. Aí nós vamos trazer a nossa realidade, dizendo que existem assuntos que têm que ser tratados.
A gente fica esperando muito que venha uma ordem superior divina, não sei, para ser resolvido, né? Mas Paulo está dizendo, olha, vocês executem a sentença, né? Porque a coisa não está em segredo, a coisa está em público, vocês tomem conta disso aí. Né? Então, são orientações. Paulo está falando. Mas esse assunto tem que marcar esse versículo aí, porque é uma aula só para isso aí. Porque ele está falando de disciplina. E qual foi a disciplina? Em Israel, no Antigo Testamento, não havia questão disciplinatória. Talvez iria com os leprosos, com aqueles que eram banidos, né? Mas a grande maioria era apedrejamento, né? Era morte, era assim. A igreja, ela trabalha e diz assim, olha, meu irmão, se mantenha longe disso aí, que nem sente a mesa com esse aí. Não é, Anise? Tem algumas orientações de Paulo que fala assim, olha, tira do rodo, exclui e nem senta à mesa, nem come com essa pessoa. E aí... o politicamente hoje que nós estamos vivendo é que faz com que a gente mudou um pouco o sentido das coisas. Aí fala assim, não, mas se a gente for agir desse jeito, a gente vai ser muito duro. É muito rigoroso. Só que a Bíblia, infelizmente, ela não é um livro de regras fáceis. Não. É rigorosa, é radical. Né? A gente que vai tentando dar uma maleada, né? Porque senão, né? Agora o pessoal está falando aí da tal da Bíblia inclusiva, que eles estão mudando para que as pessoas possam se adaptar melhor à Bíblia. Isso é um absurdo, né? Mas a gente está vendo isso acontecer. Né? Que a gente vai... É que nem o Ed René falando aí, né? Que não importa onde eu estiver, não importa o que eu esteja fazendo, o Espírito Santo está comigo, da santidade, ele tem que ler a Bíblia. As regras que a Bíblia dá, lá no livro de Provérbios fala assim que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final leva para a morte. Então, se você está em outra cama, você está usando droga, você está fazendo outra coisa, vai crendo que Deus está junto, meu querido. O caminho parece bom, mas o caminho, é marcha rápida, segundo a minha sogra, para o Beleléu. A gente precisa entender, para encerrar mesmo, de verdade, agora é a saideira, hein? Vamos lá, pastor. O crente, o crente, o pecado na vida do crente, é o real alvo que a gente já falou, ele traz consequências. Vou dar um exemplo meu. Eu amo doce de leite. Mas se eu como muito doce de leite, bacon, tomo Coca-Cola, se tudo isso, o que acontece comigo? Eu vou adoecer, vou ficar obeso, e pá. O pecado traz consequências. Você não pode achar que você vai plantar no seu quintal uma semente de abacate e vai nascer uma abóbora. A lei da semeadura, nessa condição, ela é muito real, meu irmão. Se você não tem aquilo que está lá em Gálatas, a produção do fruto, não é o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito é aquela coisa lá, amabilidade, mansidão, domínio, é uma coisa só, é um gomo, como um gomo de laranja, vários gomos numa laranja e que formam um fruto. Então, se você não tem essa produção do fruto que é do Espírito, não é nossa, eu vou orar mais, eu vou pôr uma pedra na cabeça, é uma produção do Espírito, é um relacionamento seu com o Espírito Santo. O pecado que é? Um distanciamento de Deus. E se você vive em pecado, aí se põe em xeque à mesa a sua conversão. Porque se você, de fato, é convertido, o pecado vai fazer... Agora leia, depois de tudo isso aí, leia Salmo 51. O Salmo 51, Davi mostra o que é o pecado na vida daquele que tem um relacionamento com Deus. Olha lá o que Davi escreveu. Davi fala. Como há uma angústia, uma tristeza, um sofrimento. Agora, meus irmãos, a grande maioria vive uma vida de pecado e com um sorriso no rosto. Vive e acha que essa vida, como foi dito aí pelo pregador, o tal pregador,
Não importa, o que importa é que eu tenho Jesus e que eu tô... Não é assim. Para que você tenha uma vida, Jesus olha para a mulher, poxa, olha só como Jesus é bonzinho, ela ia ser apedrejada, ela foi salva. Mas ele diz para ela, cadê os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Vai e não peques mais. Ele não diz assim, não é o Jesus dos ursinhos carinhosos, entendeu? Ah, vai, eu quero ter você do meu lado. Para você ter do meu lado, eu vou deixar você viver no adultério. Não, vai e muda de vida, minha filha. E é o que ele diz para mim e para você. Você quer caminhar com Cristo? Muda a tua vida. Agora entenda que tudo aquilo que me distancia de Deus é pecado. Tudo aquilo que não glorifica a Deus é pecado na minha vida. Tudo esses ídolos do nosso coração que eu e você produzimos, sentimentos, desejos que ofendam a Deus, isso é pecado. Isso afasta a gente de Deus. Então, meu irmão, cuidado. Conversão não é só levantar a mão num culto emocionado, chorar lá na frente, receber uma oração na cabeça e empurrar o capeta para longe. Conversão é muito mais que isso. Conversão é mudança de rota. Conversão é mudança de vida. Se você é um crente e você não é ex-nada, põe em xeque a sua conversão. E aí eu faço o apelo agora. Entregue a sua vida a Jesus. Porque se você não tem uma história passada, se você não tem um passado, não tem como seguir a Jesus. Eu sempre fui bonzinho. No céu não tem gente boazinha. No céu tem gente pecadora, miserável, desgraçada, depravada, extremamente corrompida, cega pelo pecado, mas que foi alcançada pela graça de Jesus e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E lá é aquela pergunta que a gente sempre tem que fazer: por que você vai para o céu? A resposta: porque a graça de Deus me alcançou. Não é mérito nenhum. Foi aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu vou encerrar, senão a gente almoça tarde hoje, hein? Hoje a Anísia ultrapassou, hein? 40 minutos. Eu, né? Ainda bem que o meu almoço está pronto, né? Estou sossegado. Então, estou chegando aí, não pode aglomeração, né? Pode vir, que está à disposição. O homem não deixa. Irmãos, Deus abençoe. Vamos orar? Pai, louvado é teu nome, porque o teu amor nos alcançou. A tua graça limpa o nosso coração. Sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos ajude nessa luta diária contra o pecado, contra os desejos da carne, e faz com que a nossa vontade seja mudada e queremos andar no Espírito, que possamos ter, Senhor, os teus desejos, a tua vontade, possamos viver por louvor da tua glória, Jesus, em tudo que venhamos fazer. Cuida do nosso coração, que é um pântano, Senhor. Cuida do nosso coração, que é um lugar obscuro, sem a presença do nosso Senhor e Salvador. Que a presença de Jesus seja real e notória em nossos corações, em nosso interior. Que possamos refletir a glória de Cristo em nós, através de nós. Obrigado pelo teu grande amor que nos alcançou e nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor Deus, por teu Filho Jesus Cristo. É assim que eu oro junto com meus irmãos e irmãs nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, Amém. irmãos. Com Deus.